Jeremias está profetizando contra os profetas. Deus está irado contra aqueles que falam segundo a imaginação do seu coração. Já saiu o juízo de Deus e cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Portanto, a promessa de paz e prosperidade aos ímpios diante de Deus é negada. Ai dos profetas mentirosos, chegou a cobrança de Deus. Está no ar, programa Lâmpada de Deus, porque o fogo não vai se apagar, ativamente vai arder numa roda planeta. A lâmpada de Deus e a brasa não pode se apagar. Se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença entre nós e o mundo haverá? Muito bem, a paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, que pensam estar mais uma vez aqui para meditar e compartilhar a santa, inerrante, inefável palavra de Deus. Aleluia! Estamos no livro do profeta Jeremias, estamos no capítulo 23, continuando a mensagem contra os falsos pastores, os falsos profetas. Desde já, peço que você deixe o seu joinha, seu like, compartilhe, comente, divulgue esta mensagem para que a palavra do Senhor possa crescer, a igreja ser edificada e outras pessoas conhecerem a palavra de Deus e vir para Cristo enquanto Jesus não volta. Louvado seja Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão inscritos no canal, que está sendo uma bênção. Continua aí compartilhando para muita gente se inscrever e a gente fazer ao vivo aqui no YouTube. Amém, crentes? Então, vem comigo, prepara o teu coração, porque o Espírito Santo vai falar conosco. Vamos orar. Pai, mais uma vez, quero te agradecer por esta gloriosa oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar e divulgar a tua palavra, que o Senhor cresça ou diminua. Ah, Senhor, perdoe minhas falhas, meus pecados, tenha misericórdia de mim, abençoa cada um dos inscritos neste canal. Glorifica o teu nome mais uma vez, abra a porta da palavra, para que esta mensagem chegue a milhões de ouvidos e o teu nome seja glorificado. Fique conosco, nos ajuda em tudo, eu te peço, crendo e já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, irmãos, que bênção estar na presença do Senhor. E nós meditamos no versículo 9 até o 14 e agora vamos meditar do versículo 15 até o 20, o juízo de Deus sobre os profetas. Então, chama todo mundo, prepara o teu coração, porque o Senhor falará. Jeremias, capítulo 23, versículo 15 até 20. Leia comigo. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna e lhes farei beber águas de ferro, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades, falam a visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor diz, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá o mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor, viu e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor. E uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. Aleluia! Terrível, não é? A sentença do Todo-Poderoso, quando Deus ele está irado contra principalmente os influenciadores que ensinam as pessoas a viverem no pecado. E aí a cobrança de Deus é muito pior para essas pessoas. E com a ajuda do Espírito Santo, Deus falará conosco. No versículo 15, Jeremias começa a dizer: portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Jeová de Sabaoth. Já começa glorificando a Deus, ele é o Senhor.
ele é o marechal, ele é o dono dos exércitos celestiais, dos exércitos, das forças armadas, dos homens, as forças bélicas. Então, Adonai, Jeová de Sabaoth, ele é o Senhor, ele manda e desmanda nos exércitos. Tanto é que foi Deus que trouxe o exército da Babilônia para punir os pecados de Judá. Aleluia. Então a gente aprende que muitas vezes não é o diabo, é a mão do Todo-Poderoso, usando uma força bélica de um exército aqui, um exército ali, para punir os pecados do povo rebelde. Assim foi com o povo de Judá. Então, acerca dos profetas, Deus agora está falando contra os profetas, os porta-vozes que não estavam sendo inspirados pelo Espírito Santo, ungido por Deus, estavam profetizando por Baal, pelo Satanás, pelo diabo, pelo espírito da mentira, pelo espírito do engano. E a gente percebe só com essas primeiras palavras desse versículo 15, que como Satanás ele engana, como o diabo tem pessoas corrompidas e que se disfarçam de cristãs, não é? Mas não escapa de Deus, não. Então assim diz o Senhor acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna e lhes farei beber águas de fel, ou da amargura. Vou atribular, vou angustiá-los, atormentá-los. Porque dos profetas de Jerusalém, da capital de Judá, saiu a contaminação, a semente podre, o vírus do pecado sobre toda a terra. Os profetas de Jerusalém, veja onde o diabo atuou, a capital de Israel, capital de Judá ali, né? Jerusalém. Então saiu dali a contaminação e foi disseminando em cada coração, enganando as pessoas. E Deus não deixou isso passar barato. Jeremias está indo contra eles, né? Contra os reis, sacerdotes, os profetas. E Deus disse o quê? Vou dar amargura, que é a losna, e vou dar de beber águas de fel. Vou amargurar. Se aplica literalmente nos nossos dias, irmãos. Os profetas estão aí no Facebook, no YouTube, não é? No Instagram, nas redes sociais, dizendo que é Deus. Uma mistura, irmão, uma mistura. E a Bíblia ensina o que a Timóteo? Paulo diz a Timóteo que nos últimos dias virão que doutrinas de demônios, irmãos. E muitos darão ouvidos, porque essa doutrina se tornará comichão nos ouvidos. O que Paulo diz a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios ou a doutrinas demoníacas, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência, aleluia, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo já estava alertando através de Paulo. 2 Timóteo 3 também, versículo 1 a 8. 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te. Aleluia! Então, muitos estão seguindo e seguirão, já na época de Paulo, quanto mais nossos dias, doutrinas de demônio, seguindo a orientação do diabo, justamente o que estava acontecendo com esses falsos profetas, induzindo, contaminando da capital de Judá. Quantas capitais tem por aí tantos falsos profetas, enganadores, irmãos, falando o que Deus não manda, não falando da palavra, falando da imaginação, do seu coração, da sua mente. E o caldo engrossou. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Não deis ouvidos, não preste atenção, não dê valor, não dê honra, não dê crédito às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Não escutem, não dê crédito a eles, não. Ensinam-vos vaidades. Abaixo do céu, Eclesiastes 3 diz o quê? Tudo é vaidade, tudo vão, tudo passageiro. Ensinam coisas que tornam o desejo incontido. E Deus diz, esse povo só está ensinando, são professores, instrutores, só de vaidades. As coisas que vão, não são das coisas eternas, são as coisas deste mundo, abaixo do céu. Tudo é vaidade. Então eles ensinam as coisas terrenas, o ventre deles. O Deus dele é o ventre. E falam a visão do seu coração. Falam a imaginação da sua alma, seu desejo, seu prazer, sua vontade. Ah, Deus está mandando dizer assim, assim, assim. Porque eles desejam, eles imaginam, eles querem aquilo que aconteçam. Não falam que Deus mostra que vai acontecer. Diferente de Jeremias. Não é? Eles falavam que eles bem entendiam. Eles imaginavam, era bom que isso aqui acontecesse. Né? Então vou profetizar que isso aconteça. Então profetizavam segundo o desejo do seu coração, o desejo da sua alma, seus sentimentos, suas vontades, os prazeres. Era revelação emocional e não era divinal. Não da boca do Senhor, a visão do seu coração e não da boca do Senhor. Não foi o Senhor que falou. Lá na frente, no capítulo 28, tem Ananias, né, que profetizou mentira, e naquele mesmo ano, Deus permitiu a morte dele. Quantos não vão morrer, irmãos, profetizando mentira? Né? O Espírito Santo que revela, eles que imaginam, e diz que é Deus que está dizendo. Deus, Gálatas 6, versículo 7 e 8, Paulo diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Portanto, tudo que o homem plantar, isso ceifará. Quem planta na carne, colhe corrupção. Quem planta no Espírito, colhe vida eterna. Deus não se dá o escarnecimento, não, irmãos. Deus não se dá o luxo de ser zombado, não. E eles aqui estavam dizendo que era o Senhor falando. E não era da boca do Senhor. Deus não chamou eles. Estavam tentando amenizar o pecado do povo. Tem gente que está assim, amenizando o pecado do povo dentro da igreja, no Brasil e no mundo, e não fala arrependimento de pecados, conversões, vida eterna em Cristo, inferno para os desobedientes, a mazela do pecado da corrupção. Não prega para se afastar, prega só bênção, vitória, vitória, vitória. Esquece de anunciar o juízo do Senhor sobre aqueles que praticam o pecado. Porque João 3,36 está escrito, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por quê? Porque ele não crê no Filho. A pessoa não acredita em Jesus, não pratica os ensinamentos do Senhor. Então, está escrito ali que a ira, a indignação, a cólera, a indignação de Deus permanece. Deus não livra a sua ira daquele pecador que não se converte. Então, muitos estão ouvindo pregadores que pregam aquilo que gostam, né? Que alisa o ego das pessoas. Versículo 17. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor diz, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá o mal sobre vós. Continuamente, eles falam para aqueles que desprezam a Deus. Irmão, isso aqui é tão sério. Despreza a Deus. Não preza. Desprezar a Deus aqui, desprezar a lei, os mandamentos, os estatutos, os juízos, que são dignos de morte. Aqui no Antigo Testamento ensina. Hoje em dia, despreza o sacrifício de Jesus. Despreza os mandamentos de Jesus. João 14, 21 e o versículo 23, capítulo 14 de João, Jesus diz, aquele que me ama, aleluia, guarda os meus mandamentos. Quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. Quem me ama, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Está aqui a prova do amor ao Senhor. É guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos. Então, desprezam o Senhor. E o que é que os profetas dizem? O Senhor disse, paz tereis. Vá em paz. Despreza o sacrifício de Cristo, o sangue dele na cruz. Despreza a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos. Desprezam a fé unicamente no Deus único, no Deus vivo. Aí está na idolatria ou é ateu, né?
está no ateísmo aí. Enfim, desprezam literalmente a Deus. Vive como se Deus não existisse. Vive como se Deus nunca se importasse. Se Ele existe, nunca se importasse, não intervém. Então vamos beber, vamos comer, vamos farrar, porque amanhã vamos morrer. Já diz a palavra, né? Comemos e bebemos, porque amanhã morreremos. Então vamos para a pornografia, vamos para a idolatria, vamos para o show. A pandemia aí, a enfermidade aí não vai nos pegar não. Então vamos curtir, vamos paquerar, vamos namorar, vamos ficar com 2, 3 mulheres, vamos ficar com 3, 4 homens, vamos para a balada, vamos para a praia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fumar um cigarro, vamos fumar um baseado, vamos tomar uma cachaçinha, vamos viajar para a Europa, vamos viajar por esse mundo. Os empresários, vamos trabalhar, vamos ganhar muito dinheiro, vamos retornar à vida. Quem morreu já se foi, não tem problema. Então escuta da boca dos falsos profetas, paz tereis. Você vai ter paz, não vai ter guerra, não vai ter crime, você vai ver tranquilo, vai botar a cabeça no travesseiro e você vai dormir de vento em popa, que não vai ter problema nenhum. Alabadari gimicante o hergiadari aforiadari. Não tem problema nenhum. Mas todos esses desprezam, vivem na prática carnal, onde a Bíblia condena. Aleluia. As práticas da carne são iniquidade, prostituição, sensualidade, fornicação, adultério, ira, inveja, contenda, soberba, glutonaria, desobediência aos pais, nércios, aborrecedores de Deus, irreconciliáveis, sem misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Vive no roubo, vive no furto, vive na criminalidade, no homicídio, no parricídio, no genocídio, no infanticídio, no feminicídio, no matricídio. Aleluia. Vive nas ofensas, nas calúnias, nas injúrias, na difamação, nos falsos testemunhos, nas blasfêmias, na idolatria, na avareza, na pornografia, como eu já falei. E diz, vai em paz. Essas pessoas que praticam que têm como base essas práticas que a Bíblia está ensinando, não herdarão o reino de Deus. E Romanos 1, 32, Paulo diz que são dignas de morte essas pessoas. São dignas de morte. Quem faz é quem consente quem faz. E diz os profetas para essas pessoas, vai em paz, paz tereis, vocês terão paz. Romanos 5:1, Paulo diz, sendo, pois, justificados por Deus, tende paz com Cristo. Aleluia. Romanos 5:1, deixa eu ler aqui para não falar errado. Meu Deus, Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, tende paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé. Aí tem paz com Todo-Poderoso, que está na fé em Cristo. Aqui era o Cristo que viria. E eles estavam totalmente desprezando a promessa do Redentor, né? Do Salvador, do renovo de justiça, como o próprio Jeremias aqui profetizou. Jeremias 23, no versículo 5. Vem dias, diz o Senhor, em que levantaria Davi um renovo justo. E sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Ele aqui é o renovo de justiça. Aleluia. Então, confiando nele, tem paz, mas estavam profetizando sem Deus mandar e dizendo aqueles que desprezavam o Senhor, as festas cerimoniais, não é? Enfim, toda a lei de Deus na época de Jeremias, aplicando hoje. Muitos desprezam, não estão nem aí para o Evangelho, não estão nem aí para o cristianismo. E você escuta os profetas de hoje em dia. Paz tereis? Não. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Andam segundo os seus desejos, suas vontades. Praticam o que agradam a eles. E diz assim, não virá o mal sobre vós. Mal aqui é tormento, tribulação, angústia, sofrimento, amargura. Mas Deus já tinha dito, no versículo 15, que daria de beber, de comer alosna e águas de fel. Deus ia amargurar eles. Deus já tinha dito que ia amargurar. Eles estavam tirando a palavra de Deus na boca de Jeremias e profetizando para agradar, profetas que agradam os outros. Mas não bate em cima do pecado. Não bate como a palavra ensina, não. Não virá o mal sobre vós. Nabucodonosor não vai vir, não. A catástrofe não vai vir. A morte não vai vir. A doença não vai vir. Aleluia, glória a Deus.
E o Senhor aqui cobrou, irmãos. E a cobrança do Senhor foi pesada. Aleluia. Porque quem esteve no conselho do Senhor, viu e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e ouviu, quem prestou atenção na lei do Senhor. Quem esteve no conselho, que é a própria lei dele. Aleluia. Quem é que esteve? Deus está perguntando, através de Jeremias. Quem é que esteve? Aleluia. Esse que saiu com indignação, com cólera, com raiva. A tempestade do Senhor. Olha para aí. E uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Eita, que juízo terrível chegou para esses ímpios corruptos e profetas corruptos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isto claramente. Jeremias diz aqui que a ira dele, a indignação, a raiva de Deus é como a tempestade. Você tem visto aí os ventos, as tempestades que estão arrastando casas, dizimando vidas. Aleluia. Pessoas morrendo, irmãos, com terremotos, com vendavais. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí fala, é um símbolo da ira de Deus. Olha como Deus, ele fica indignado. Jeremias compara uma grande tempestade, irmãos. Uma grande tempestade. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Uma tempestade, você vê o clima mudando, né? A atmosfera mudando. Vem aquelas nuvens cinzentas cobrindo o céu azul. E cai aquele toró, aquele vendaval. E vai inundando, vai enchendo, transbordando rios. Derrubando casas, derrubando árvores, derrubando postes, cortando fios elétricos. Meu Deus do céu. Barragens caindo, engolindo casas, engolindo pessoas. Meu Deus, vem tornados, vem ciclones e devastando inúmeras pessoas, como a gente está vendo. E não para, porque isso é sinal da volta de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, é sinal da volta de Cristo. Aleluia. Então, Jeremias diz que a indignação de Deus é como uma tempestade violenta sobre a cabeça de todos os ímpios, a cabeça dos perversos, dos obstinados, dos delinquentes, que não se arrependem, e para piorar, aqueles que estão profetizando sem Deus mandar. No versículo 20, não se desviará a ira do Senhor, a indignação de Deus, a raiva de Deus, não vai se desviar não, está mirada para os rebeldes, até que ele cumpra o poder de execução aqui da sua lei, e cumpra os pensamentos do seu coração, ou seja, a punição, a maldição da lei, e a se cumprir. Aí no fim dos dias, entendereis isto claramente. Ou seja, no fim dos dias você vai compreender claramente porque Deus ficou tão indignado, Deus ficou tão feroz contra os pecados de Judá, na Babilônia, unidos, aleluia, reis mortos, a cidade destruída, devastada pelo fogo da Babilônia, pelo comando de Nabucodonosor, mas ali sendo uma ordem divina, aleluia. Chegou para essas pessoas o juízo e foi cruelmente na cabeça deles. Aplica-se para nós em 2021. Como Deus não vai entrar com cobrança em ministérios, em igrejas, em pastores corruptos, em profetas corruptos, que estão profetizando sem o Espírito Santo mandar para alegrar o coração da igreja, muitos em pecado, ofendendo a Deus, e que não se arrependem, e tem medo para não perder membro, para não perder ovelha. Não, irmão, o que mata é pecado. A palavra ela sara. A palavra revela. Tiago diz que a palavra é como espelho e mostra as nossas falhas. Aleluia. Então a palavra tem que ser explícita, tem que ser falada como ela é. Não agradar a ninguém. Aleluia. Mas que venha sarar, irmão, sarar. Que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração das pessoas. Aleluia. Então a palavra de Deus é água, é fogo, é martelo. Oh, glória a Jesus. Então a palavra vem para esclarecer, trazer à tona, aleluia, trazer à tona as falcatruas do homem, o pecado do homem, os pecados do homem, da natureza humana pecaminosa, vem ali os erros,
Deus cobrando. E aí vem pessoas como esses falsos profetas que profetizam sem Deus mandar, não se cumprindo palavra nenhuma, e Deus ordenando que não respeitasse, que não honrasse, que não dessem valor essas mentiras, não é? No século XXI, estamos vendo aí barbaridades sendo ministradas e muita gente segue porque não tem temor a Deus, e o peso que caiu sobre eles caiu também sobre o povo que deu ouvido, não é? Prestou atenção nas mentiras que viam do diabo, que é o pai da mentira, né? João 8,44. Mas não foi inspiração de Deus. Deus não chamou essas pessoas. E a gente está vendo muitos cambalachos com esses falsos profetas e hoje em dia. Porém, como Deus agiu no passado, Deus age hoje. E assim como saiu juízo para esses homens, esses mentirosos, já saiu o juízo de Deus para os mentirosos. Já saiu o juízo de Deus. Porque Deus não se dá escarnecimento, não. Deus não se dá o luxo de ser ridicularizado, rebaixado, zombado. Não. Profetizam, dizem o que vai acontecer. Não. O que eles querem que aconteça. Mas para ajudar, para combater o pecado, era Babilônia. Não era livramento, não. Meu Deus, Jesus. Então, para quem vive na ofensa, ofendendo a Deus com suas práticas humanas aí, se é para doença, é doença, é morte, cemitério, é cemitério, hospital, hospital, aleluia, é desemprego, é fome, é nudez, privação disso, privação daquilo. Por quê? Porque vive na prática da desobediência. É uma geração igual a essa geração de Judá. Uma geração, quanto mais, desobediente, cabeça dura. Deus chamou Judá de prata rejeitada, raça maligna. Louvado seja Deus. Deus se cansou de perdoar, Jeremias 15:6. Aleluia. Deus se cansou de perdoar esse povo. Aleluia. Deus matou os filhos na flor da idade. Quantas famílias não perderam, os pais e mães não perderam aí na flor da idade seus filhos? Ah, mas se cumpriu só Jeremias hoje não, é? A palavra se cumpre porque é uma geração que está cometendo os mesmos pecados dessa geração de Judá. E literalmente, como desprezava Deus lá atrás, tanto Judá e tantos outros povos, aplica-se hoje em dia. O povo de Israel, que não obedece a palavra, não obedece ao evangelho também, irmão, paga o preço. Qualquer nação paga o preço da desobediência. E aqui Deus levantou a Babilônia para punir. E a gente está vendo aí o que é que Deus levanta, não é? Para punir o pecado do ser humano, para frear o homem na terra, porque ele é um Deus que governa o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Jesus disse, todo o poder foi dado a mim no céu e na terra. Aleluia, porque ele é grande e ele é fiel. Glória ao nome de Jesus. Amém? Fica essa pequena reflexão aqui, não é? Compartilha, divulga, que Deus te abençoe tua casa, não é? Você estando na obediência aí, a bênção de Deus venha sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ore comigo. Ó Espírito Santo, que usaste Jeremias, que levantaste Jeremias para profetizar contra o pecado de Judá, Senhor. Nesses dias, te levantado a tua igreja em nome do Senhor Jesus, para, Senhor, alertar o Brasil ao mundo pelas redes sociais, tantas outras formas, meu Deus, para que os homens, meu Pai, se arrependam dos seus pecados e venham para Cristo quanto é tempo. Senhor, te agradeço pelo Senhor me iluminar, pela tua graça e misericórdia. Fique conosco, nos ajude e abençoe cada um dos teus filhos, meu Pai, para a tua glória. Em Cristo Jesus te agradeço. Amém. Não te esquece, nosso alvo é o Senhor Glória. Fica na paz do Senhor. Se Jesus não voltar, se Deus quiser a gente ver, vamos continuar no versículo 21 até onde Deus quiser. Amém? Fica na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E até mais, se Jesus não voltar. Uma pouquinho de glória para Jesus. O meu coração andava tão sofrido, mas te deixei habitar e para sempre morar.